Bom, então aqui os contos minimalistas. Minimalista a gente já sabe que é o conto pequeno, né? Então, são os mini-contos. São subcategorias do conto, chamados contos minimalistas. Eles são bem menores que o conto, uma vez que podem ocupar meia página, uma página ou ser formado por poucas linhas. Mesmo que não compartilhe da estrutura básica dos contos, esse tipo de texto tem adquirido diversas formas na atualidade, sobretudo após o movimento modernista. Dessa forma, ele deixa de lado a estrutura fixa narrativa, privilegiando, assim, a liberdade criativa dos escritores. Então, o conto minimalista, ele ainda chega a ser menor do que o conto normal. O conto normal já é uma narrativa pequena, né? E o conto minimalista, ele é menor ainda. Então, assim, eu consigo, em meia folha ou 10 linhas, eu consigo fazer o meu conto minimalista. Óbvio que é muito mais difícil, eu acho muito mais difícil, porque você precisa articular muito mais. E para você articular um bom texto, você precisa escrever, né? A pessoa precisa entender. Então, mas existe o conto minimalista, tá? Aí aqui, no livro, no livro 6, tá? Página 74, começa o conto. Ui, eita, passei demais, peraí. Eita, gente. Passei demais aqui. Então, página 74, livro 6, capítulo 6. Eu tenho o conto. Então, aqui tá falando da definição do conto, né? Que a gente já viu na outra aula também. A estrutura, né? A linguagem simples, a gente já viu também. E aqui tá os elementos da narrativa do conto. Então, ele fala do narrador, né? O narrador é um ser fictício produzido pelo autor para que conte a história, sob cujo ponto de vista os fatos são relatados. Então, o narrador ele conta a história, mas ele também pode participar da história. Aí, eu tenho os personagens, de acordo com a sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser protagonista, antagonista ou figurante. Então, o figurante é aquele que, né, quase não participa da história. Eu tenho o protagonista, né, o personagem principal, e o antagonista, que são os personagens secundários da história. Eu tenho o tempo, né, como já foi dito. Então, o tempo histórico, o ano ou o século em que se passa a ação, não interfere na extensão do conto, pois qualquer que seja a dimensão do tempo real, ele se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar ao seu texto. Então, o tempo é importante? É importante. Só que ele pode ir modificando, ele vai modificando na história. Então, é só você abordar o tempo certinho, deixar bem claro o tempo, que a história vai ficar bem precisa e bem concisa, tá? O espaço, né? Então, a descrição é apenas genérica. O personagem pode caminhar por uma rua qualquer ou estar no interior de um apartamento sem que se indique sua localização. O espaço ele precisa estar bem apresentado, só que você não precisa focar muito na sua especificidade, tá? Quase que não sai. Vocês podem falar um pouquinho sobre, tipo, você não precisa falar sobre um determinado apartamento ou uma determinada praça. Você pode generalizar, falar em uma praça, em um apartamento. Mas se você quiser designar qual tipo de apartamento, onde, de quem, qual era a praça, qual era a rua, vocês podem fazer também. Eu até prefiro que façam, deixa bem específico para o texto ficar bem claro, porque o autor que não especifica bem o lugar, o tempo, né, os personagens, o autor já tem que ter uma experiência muito boa na escrita para a história ficar bem desenvolvida, né? E
nós que, né, vocês estão começando nós, né, na verdade, começando na escrita, não acho que pode confundir um pouco a cabeça, né? Pode se perder um pouco, às vezes deixar passar alguma informação e a história não ficar muito desenvolvida. Então, sempre quando vocês forem fazer a proposta de redação, especifiquem os personagens, especifiquem o tempo, especifiquem o espaço e para a história ficar bem clara, tá? E aqui ele colocou a ação. Ele colocou as ações praticadas, que pode ser o diálogo também, tá? A ação é diálogo. Pelos personagens em busca de um objetivo ou para impedir algum objetivo seja alcançado. É que confere sentido à história. Então, a ação é basicamente o desenvolvimento ali dos personagens. São os diálogos, o que os personagens vão fazer e tudo mais, tá? É o desenvolvimento da história. Então, pelo livro é isso, tá? Página 74, 75, 76 e 77. Tá? Conto é bem tranquilo, é só vocês deixarem bem específico, como eu falei, é só vocês deixarem bem clara a história, bem específica, tá? Que dará tudo certo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a proposta de... Acho que não tá aqui. Procurar a proposta aqui de redação, explicar a vocês, para vocês fazerem. Aqui. Bom, então aqui a proposta de redação, tá? Tem os textos motivadores, lembrando, textos motivadores, que é para vocês se motivarem e tirarem ideias daí, mas não é para copiar, tá? Então aqui o texto 1, né, um gráfico, cenário da exclusão escolar no Brasil. Outro gráfico aqui no texto 2, falando sobre a Constituição brasileira, que a educação é dever do Estado e da família. A proposta: produza um conto sobre a vida em que uma sociedade na qual todas as crianças e jovens tenham acesso ao mesmo tipo de educação. Então, precisa ter os personagens e todas as crianças envolvidas ali na história têm o mesmo tipo de educação e como seria, na visão de vocês, né? Como que seria, né? Tanto base escolar como base na sociedade, tá? Então, sobre uma vida em uma sociedade que envolve base escolar e base social mesmo, tá? Então, façam a proposta, continuem treinando a escrita, para quando a gente voltar, estarmos mais afiados ainda, beleza? Então, galera, é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.